E aliando todas essas tecnologias habilitadoras, na visão de vocês, quais são as principais dores que resolvem para a indústria, aliado também com a indústria 4.0? Se vocês fossem elencar 3 a 5 dores, o que vocês falariam? É difícil fazer essa seleção, né? Difícil elencar só 5, né? Porque resolve tanta coisa. Eu vou colar aqui do Túlio, do Duarte, lá da Harvard também, que ele defende que as principais coisas que estão acontecendo agora são o que ele chama dos 5 cavaleiros da indústria 4.0. Eu vou citar, um exemplo rápido aqui, Fabrício, você complementa, claro, aí sem problema, cada um daí também, né? Então, o primeiro que a gente está falando é controle de produção. Então, eu saber o que a máquina está produzindo, se ela está parada ou está funcionando agora, quanto ela já fez de uma determinada ordem, se ela está no ritmo que deveria estar, e isso tudo gerar dados para depois eu analisar, né, como é que está sendo esse funcionamento dela. Né? A informação chegando na base ali, na tomada de decisão, né? Exato, vai possibilitar isso tanto, né, no momento instantâneo, que a gente chama de visibilidade, o que está acontecendo agora, quanto depois na que chama de transparência, eu saber por que a produção hoje está ruim. Eu tive uma parada na hora tal, então são esses 2 primeiros níveis. Então, o primeiro cavaleiro é o controle de produção. Né? A gente tem controle de qualidade. Então, essas tecnologias habilitam a fazer controle de qualidade. O Fabrício trabalha muito com isso, se quiser contar um pouco disso, como que a indústria 4.0 ajuda. A gente tem um sistema que possibilita, por exemplo, que você garanta que no final da tua linha de produção você tenha lá o equipamento embalado dentro da caixa lá, do recipiente onde ele vai ser enviado, né, para o mercado, para a expedição, para o cliente, enfim. Você garanta que todo aquele processo foi feito de forma adequada e não foi esquecido nenhum ponto. E se, no caso, aquela pessoa que está fazendo esse sistema esquecer algum ponto ou fizer algum ponto de uma maneira errada, ele vai identificar, avisar e esse equipamento não sai dali enquanto ele não estiver correto. Então, é um exemplo de como a tecnologia pode ajudar nesse controle de qualidade, que é o segundo cavaleiro. Cavaleiro da indústria 4.0, né? Pulando para o terceiro aqui já, a parte de manutenção, né? Essa é uma coisa que se fala muito hoje, tá? Se fala muito de preditiva, que é viável porque os sensores são baratos, porque eu consigo ter análise rápida desses dados, eu consigo alguém monitorar isso de longe, né? Então, quando a gente fala de manutenção, ele pode ser essa parte de sensorizar e avisar quando tem algum problema, né? Então, monitoramento de temperatura das geladeiras que guardam um medicamento de alto custo. Né? Se essa geladeira quebra e ninguém olha, você perde, às vezes, milhares, né? Dezenas de milhares de reais com uma geladeira que estragou. Um problema besta, né? Mas se você não souber, não agir em cima, ele vai te causar esse prejuízo todo. Então, existem empresas especializadas, existem sistemas prontos para monitorar isso e te avisar a hora que algum problema acontece, né? A alternativa antes da indústria 4.0 era passar com uma folhinha e anotar. Hoje, ao 12h15, a temperatura estava em 4 graus. Estava tudo ok. E aí a gente está falando de todo esse conjunto de tecnologias. Tem o IoT, né? Tem a comunicação, tem a nuvem. Então, tudo isso está contribuindo para que esse processo, que era manual, como você falou, da planilhazinha, hoje ele é automatizado e permite que isso não aconteça. Ou aconteça em índices e níveis muito menores. Né? Perfeito. O quarto cavaleiro é a parte de controle de energia. Eu estou tendo eficiência no meu processo? Eu estou gastando o mínimo de energia possível, ou pelo menos aquele tanto de energia previsto para fazer a fabricação? Né? Isso é muito forte hoje, né? Tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com a demanda de redução de emissões, porque energia muitas vezes vira emissão. Sim. E a gente não está falando só de energia elétrica, né? Então, energia térmica, vapor, ar comprimido, tudo isso você pode monitorar, ser avisado quando tem algum problema. Então, esse é também um grande cavaleiro, uma coisa que roda muito forte hoje em dia. Você vê esse tipo de coisa tendo uma implantação rápida e eficiente, né, hoje em dia. Né? Está crescendo tanto que hoje não é mais uma
em muitos casos não é mais uma opção, né? Você precisa ter alguns índices de controle, né? E aí tem toda a história do ESG em volta disso, né? Que só tendo alguns índices de controle como esse que permite que a sua empresa possa dar alguns passos, por exemplo, conseguir algum financiamento para alguma linha de produção, ou ter índices que permitam que ela avance em algum segmento de mercado, ou esporte para algum mercado. Né? Então, isso está virando um requisito, né? Uma referência, e não mais uma opção. E o quinto aqui, um mais genérico, é a parte de rastreabilidade. Então, a rastreabilidade ela se aplica de diversas maneiras diferentes, tá? Então, pode ser desde eu saber onde que está no meu estoque uma determinada peça, né? A gente trabalha com lotes cada vez menores, fica cada vez mais difícil de achar. Aquelas 8 peças que eu fabriquei, né? E quando eu fazia lote de 100 mil, tá ali, aquele lado inteiro do depósito é desse item. Agora eu estou trabalhando com lotes menores, se eu não cuidar, eu não acho, né? Então esse vai na linha do WMS, né? Warehouse Management System. Eu posso ter rastreabilidade voltada à qualidade. Então, essa peça aqui, ela foi fabricada ontem de manhã. Como que estavam os parâmetros de processo naquele momento, né? Isso tem muito requisito legal para isso, especialmente indústria de alimentos, indústria farmacêutica, onde você precisa saber, porque tem risco biológico, tem risco de eficiência se você fez aquilo errado. Então, a própria indústria automotiva requer muito isso, né? É por questão de segurança, né? Exato. A gente tem clientes da área automotiva que ele controla o peça a peça o que foi fabricado. Né? São peças de responsabilidade, vamos lá, uma peça de um freio, ou uma peça de acoplamento lá do cavalo de um caminhão com a carreta, né? A falha dessa peça é catastrófica, literalmente, né? Sim. Então, a rastreabilidade também ela é habilitada por esse conjunto de tecnologias. E tem a rastreabilidade de ativos também, né? Da própria empresa, né? Da linha de produção, onde é que está um motor, onde é que está o sensor, Isso, se você não conseguir identificar, não tiver isso na ponta na ponta da língua ali, isso você pode comprometer, né? A tua linha de produção também, né? É até engraçado que o Fabrício fala, onde é que está um motor? Como assim perde um motor? Exato. Mas você pega uma indústria com uma área gigante, fabril de 200 mil metros quadrados, né? Isso aqui dá para produzir não sei quantas toneladas de cana lá num ano, né? E tem fábricas desse tamanho. Você pega uma fábrica de papel muito grande, ou de celulose, né? Então, e aí a parte de manutenção tem lá 4 depósitos, porque a fábrica é muito grande, não dá para guardar num lugar só. E aí você tem um determinado motor que é de reposição, porque a preditiva me avisou, esse motor aqui não tá legal, eu vou lá, troco ele e... Cadê E onde é que vai parar? Eu cheguei lá, não era esse motor, não era exatamente esse, né? Voltei, peguei outro, deixei aquele que eu levei lá do lado da máquina. É claro que ele fica óbvio que tá ali do lado da máquina, mas a pessoa que está buscando esse motor, que está do outro lado da fábrica, não tem como saber onde é que ele anda, né? Tem alguém que sabe, o cara que largou lá, ele vai saber onde é que tá. De repente, ele até já pediu para alguém lá da logística ir buscar e levar de volta para o almoxarifado de manutenção. Mas ninguém sabe que é ele que sabe, né? Então, é engraçado, mas você perde lá um motor que pesa 1.800 quilos no meio da fábrica, né? Então, para quem não é da realidade da indústria no dia a dia, pode parecer meio absurdo, mas é raro, mas acontece muito. Essa é a velha história que a informação não pode estar com a pessoa, a informação é da empresa, né? Sim. E aí, claro, o uso das tecnologias permitem que esse motor não se perca mais, né? Então, você tem que saber que tecnologia utilizar, aonde utilizar, em que momento, para que isso não aconteça.